Boa tarde. Abril é o mês que celebramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em todo o planeta, há cerca de 70 milhões de pessoas com autismo, sendo 2 milhões somente aqui no Brasil. No entanto, essa grande incidência não diminui a desinformação sobre o transtorno e muitos não recebem o diagnóstico, o tratamento e o respeito a que se tem direito. O transtorno do espectro autista é uma condição neurológica que pode reverberar em comportamentos específicos e nas interações sociais. Apesar da amplitude do espectro, pessoas com autismo podem apresentar algumas características em comum, como diferentes formas de comunicação, demonstrar ações repetitivas e hipersensibilidade sensorial, mas essas particularidades devem ser respeitadas e compreendidas pela sociedade com acolhimento e inclusão, né? Sempre numa perspectiva emancipatória. Então, para ampliar a discussão sobre esse tema e diminuir o estigma em torno da deficiência, o Ministério Público de Santa Catarina lançou a campanha As Entrelinhas do Autismo. E o programa Entrevista da Semana vai debater esse assunto. Hoje nós vamos contar com a participação do cartunista e caricaturista profissional Rodrigo Tramonte. Boa tarde, Rodrigo. Da psicóloga... Boa tarde. Da psicóloga Renata Pereira. Boa tarde, Renata. Boa tarde. E da promotora de justiça Lia Nara Dalmut. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Miriane. Aos 30 anos, o Rodrigo descobriu sua condição de pessoa com síndrome de Asperger, um tipo de autismo de grau mais leve, certo, Rodrigo? Certo, Miriam. Conta pra gente, então, Rodrigo, como que é ser autista atualmente, né? Quais são os teus principais desafios e como superá-los? Então, Miriam, desde pequeno eu sempre tive essa habilidade com desenho, que todo mundo já conhece. As pessoas já sabiam que, o Rodrigo, quando crescer, vai ser artista. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tentava interagir com as pessoas, elas me achavam indelicado, inconveniente. Renata deve entender bem, né? Já deve ter acontecido mesmo com o Heitor. Ele chegar em alguém e acabar trombando na pessoa sem querer, né? Renata? Uhum. Então, apesar de eu ter essa habilidade prática, essa habilidade técnica com a criação de arte, eu sempre tive bastante dificuldade com a relação social. Mas justamente por causa dessa minha dificuldade ser algo mais de ordem comportamental, né? Ser algo que interfere na parte da relação social. Bom, ninguém do meu convívio, nem meus pais, nem meus professores, nem meus amigos suspeitaram, o Rodrigo deve ter alguma coisa. Eu ia para psicólogo, ia para psiquiatra, fazia terapias desde criança, na adolescência, mas eu só descobri a minha condição de autista na primeira vez que eu fui morar sozinho, quando eu estava com 30 anos. Isso conversando com uma amiga minha que é fonoaudióloga de autistas. Eu passei anos indo para consultório e só quando uma conversa informal com uma profissional da área, aí que ela me perguntou se eu sei o que é síndrome de Asperger. Bom, e quando eu pesquisei isso na internet, daí é como se fosse um manual de instruções do Rodrigo Tramonte. Uhum. A partir daí que eu aprendi a me conhecer melhor. E uma palavra que praticamente todo autista com diagnóstico tardio cita para descrever um momento da descoberta é alívio. Uhum. Porque quando a gente não se conhece, quando a gente não entende como funciona, a gente sempre tem essa sensação de que tem alguma coisa errada, né, na gente. Tem alguma peça nossa que está quebrada. E não é nada disso, né? A gente apenas funciona de uma forma diferente. É até uma metáfora que eu sempre uso, né? Para contrariar o pessoal que acha que autista não entende metáfora. A maioria das máquinas funciona na voltagem de 110 ou 220. O autista é como se fosse alguém que funciona numa outra voltagem. Rodrigo, depois que tu tiveste o diagnóstico,
Tu sentiu que tu conseguiu conduzir algumas questões da tua vida mais facilmente? Sim, com certeza. Que antes de eu descobrir que eu sou autista, eu ficava me forçando a fazer as coisas do mesmo jeito que as pessoas sem autismo, e os não autistas. Pô, quando eu descobri que o que eu tenho é um funcionamento neurodiverso, Renato que entende melhor desse tema, padrão neurodiverso de funcionamento cerebral, aí que eu descobri que não adianta eu me forçar a fazer as coisas do mesmo jeito que a pessoa sem autismo. Para algumas coisas eu preciso de um apoio, preciso de um suporte, preciso de alguns apetrechos para me auxiliar. Uhum. É, Renata, eu vou pedir para a Renata também participar dessa resposta, né, Renata? Porque Uhum. a Renata é mãe do Heitor, né? Um menino Uhum. autista de 10 anos, né? Renata, Uhum. conta então um pouquinho como é que é a tua experiência como mãe do Heitor. E eu até queria que tu falasse um pouquinho para a gente se existe estigma em torno do autismo ainda. Uhum. Boa tarde, então, a todos. Sim, né, quando a gente fala em autismo ou autista, as pessoas têm alguma representação, né, sobre essas pessoas. E algumas dessas representações dificultam muito a forma de relação com essas pessoas, né, com os autistas em si. Por exemplo, a mim incomoda muito quando as pessoas dizem que o autista vive num mundo só seu, né? Como se o autista não fosse parte da nossa sociedade. Que ser humano que não quer se relacionar, né? Então, e isso é muito enfatizado, e às vezes até por campanhas que querem falar sobre o autismo, a gente vê no subtexto, a gente vê na forma como isso é apresentado. Bom, o que a gente sabe hoje em dia? Que muitos autistas têm questões sensoriais muito diferentes das pessoas neurotípicas, né? A hipersensibilidade, como você falou lá no início, ou a hipossensibilidade. Então, você pode ter uma sobrecarga sensorial em um determinado ambiente que lhe causa mal-estar, desconforto, até dor. E isso vai fazer com que a pessoa precise de alívio, e por isso ela vai precisar, talvez, em algumas circunstâncias, se retirar. Então, como é que a gente hoje em dia sabe disso? Ouvindo os autistas. Né? Foi quando as pessoas pararam para escutar o que essas pessoas sentiam que a gente começou a aprender de fato o que estava acontecendo ali. Né? Então, por exemplo, o meu filho ouve músicas muito altas e até em mais de um dispositivo às vezes. Aquilo não incomoda, mas se ele for a uma confraternização ou uma festa, a gente tem que pensar que lá não tem só música alta. Lá tem música alta, tem pessoas conversando, tem perfumes de cada uma das pessoas, tem cheiro da alimentação, tem várias texturas, tem a luz. Então, estar naquele ambiente pode causar a ele uma sobrecarga sensorial que, embora ele quisesse muito estar ali, ele talvez em algumas situações não consiga e precisa se afastar. Ou ele faz esse movimento de sair um pouquinho e voltar, sair um pouquinho. Então, o que é muito ruim é julgar esse comportamento, às vezes de se afastar sem saber o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa se abrir à escuta, né? E quando a gente fala em dar voz ao autista, é isso, é perguntar para ele. E também vamos pensar juntos, né? Um ser humano que não se sente compreendido, que não se sente respeitado, porque muitas vezes o autista não é respeitado sequer como ser humano. Quando uma pessoa fala com uma outra sobre o autista que está do seu lado, sem considerar que essa pessoa está ali do lado, ela não é respeitada como sujeito. Vale a pena ficar nesse ambiente? Será que nós também não nos retiraríamos? Então, até que ponto esse afastamento pode ser resultado da exclusão que se promove em torno do autista, não é? Não sei se o Rodrigo gostaria de complementar um pouco sobre isso, Rodrigo. Sobre a questão, né, que se fala bastante sobre isolamento. sim, sim, Renata. Isso aí que você citou da festa, né? Até descreve uma situação que acontece comigo. Uma situação que eu costumo falar bastante com amigos, em redes sociais também, né? Que a maioria dos adolescentes, a maioria dos jovens, os adultos jovens, né? Entre 20 e 40 também,
Eles costumam iniciar relacionamentos, costumam conhecer pessoas quando eles vão em festas, em baladas, né? Isso falando, citando aí o período pré-coronavírus, né? Uhum. Só que eu, assim, eu nunca consegui interagir com uma pessoa numa festa, nunca consegui flertar com uma menina que me interessava numa festa, assim, de um jeito que ela ficava interessada em, sei lá, dançar comigo, curtir a festa comigo, justamente por causa dessa questão. Mesmo que eu esteja confiante, mesmo que eu saiba o que dizer, pô, essa música alta, esse monte de luz, esse monte de gente se espremendo ao meu redor, isso aí acaba me deixando nervoso. Uhum. Eu lembro, né, até uma coisa que me aconteceu numa dessas festas. Pô, cheguei uma menina lá para falar, a única coisa que eu consegui falar foi, pô, eu sou tímido. Uhum. Que é isso, realmente o ambiente interfere muito no nosso astral. É até uma coisa que eu sempre digo. A maioria das pessoas fala que a gente só supera as dificuldades quando sai da zona de conforto, mas eu diria que sim, que o autista é uma pessoa que precisa de uma zona de conforto para superar as dificuldades. Não sei se é assim com o Heitor também, né? Se ele costuma levar com ele algum objeto, né? Alguma Uhum. peça de roupa que quando ele tá levando na mão, ele se sente seguro, né? Uhum. Um recurso que a gente usa, por exemplo, é esse, né? Tipo, é um objeto que a gente trata como um amuleto. Uhum. O Então, Heitor anda com música. uma zona de conforto, de certa forma. Se tira a gente totalmente da zona de conforto, aí a gente surta mesmo. E é isso que é importante a gente também explicar, que isso não é só algo desagradável, pode causar até dor, um mal-estar muito grande, né? Essa é uma coisa que nem todo mundo entende sobre os autistas. E frustração, desconforto, decepção, são coisas que podem gerar uma dor física, uma taquicardia, falta de ar, né? Uhum. Uma outra questão que eu queria trazer também é a questão da interação e da comunicação. O Rodrigo também já falou um pouco sobre isso, né? Então, assim, às vezes as pessoas dizem, o autista não gosta de interagir. Isso não é verdade. O autista ele tem dificuldade para, muitas vezes, iniciar uma relação, uma interação, ou manter. Não quer dizer que ele não goste, né? Então, veja, é um julgamento. É a mesma questão da comunicação, né? Muitos autistas têm alguma dificuldade de expressão, de linguagem, ou meu filho, por exemplo, que não fala. Então, se uma pessoa tem essa dificuldade de comunicação, é como se ela não compreendesse e como se ela não tivesse o que falar. O ir do que dar, né? A gente tem autistas não verbais, eles chamam de não verbais, eu nem gosto dessa expressão, eu prefiro falar não falantes. Mas, enfim, a gente tem autistas que não falam e são ativistas, porque eles, felizmente, encontraram uma forma de se comunicar e aí puderam dizer o quanto era angustiante, ansiogênico, não conseguir dizer o que sentia. Imagina você compreender o que está acontecendo à sua volta, você conseguir refletir sobre aquela situação e não ter meio de falar aquilo, porque neurologicamente você não consegue falar. E porque não foi lhe apresentada nenhuma outra condição para que você pudesse falar, se comunicar, né? O meu filho tem só 10 anos. Ele teve o diagnóstico aos 2. Uma das coisas que eu ouvi de uma fonoaudióloga é que meu filho não falava porque ele não sabia o sentido para que servia a fala. É como se ele não falasse porque ele não quisesse. Aí, pois é, hoje eu sei, Rodrigo, hoje eu teria respondido e levado uma pilha de bibliografia para aquela fonoaudióloga, mas na época, imagina o que é, uma mãe que acabou de receber um diagnóstico, o chão sai debaixo dos pés, porque a gente não sabe o que de fato a gente vai enfrentar, a gente ama um filho e não quer que um filho sofra também, né? E aí eu estava diante de uma especialista, e a especialista me dizia isso. Então, eu fui falar com meu filho, com 2 anos e pouco, eu conversei com ele para explicar a importância da fala. E eu disse, filho, para mim é importante que você fale, porque eu vou te levar aos parques, mas eu não sei se você quer ir ao parque do condomínio ou se você quer ir a um determinado parque, no Sesc, por exemplo. Se você me disser, eu vou poder te atender. O meu filho, com 2 anos e pouco, chorou. Ele não conseguia dizer, mamãe, eu não consigo falar. Ele começou a chorar, e eu olhei para o meu marido desesperado, e meu marido também é psicólogo,
e é pesquisador, enfim, e ele disse, a gente não pede a um cego que enxergue, a gente não pede a um cadeirante que saia andando, como é que a gente pode pedir a um autista que fale se ele não consegue falar? Uhum. O meu filho teve inúmeras fonoaudiólogas e terapeutas até aqui, não foi por falta de terapia, ainda não conseguiu falar, e o que eu digo para ele hoje é que, se esse for um desejo dele, nós vamos sim fazer as terapias possíveis para que ele fale. Ele se comunica de outras formas, e a comunicação é o que importa. Então, hoje ele escreve, né, ele usa a comunicação alternativa, ele encontrou um jeito para se comunicar. E eu quero que meu filho entenda que ele é amado do jeito que ele é, que ele é um sujeito pleno do jeito que ele é, e que ele, se ele quiser realmente falar, vai ser por um desejo dele, e nós vamos ajudá-lo como ajudaríamos o outro filho, né, num desejo dele. Mas que a gente precisa não ter essa visão de que todo sujeito precisa falar, sabe? Porque se não falar, não é sujeito, se não falar, não é considerado. Então, enfim, são estigmas que a gente tem e que prejudicam muito. Muitas vezes o meu filho não é considerado como um sujeito que compreende. Uma vez eu levei a uma profissional, era a segunda sessão, meu filho sempre andava com uma mochila porque ele carregava uma pasta de comunicação, que por ser com imagem era volumosa, né? E aí eu deixei a mochila dele no chão, abri, tirei a pasta para botar sobre a mesa e falei, olha, é assim que ele se comunica. É aqui que ele vai te pedir água, para ir ao banheiro, para dizer que quer ir embora. A pessoa me pediu para guardar a pasta de comunicação e disse que ela não trabalhava com aquilo. Era a única forma daquela criança falar. E aí, como é que uma pessoa que não fala vai se comunicar se é impedida de usar a comunicação alternativa? Então, aí depois a pessoa tem um comportamento inadequado ou agressivo, e aí ela é rotulada como agressiva. Mas aquela pessoa está sendo impedida de falar da única forma que ela consegue. Então, assim, tudo isso são estigmas que a pessoa precisa vencer e que a gente, como sociedade, precisa compreender que existem muitas formas de estar nesse mundo, que o ser humano é diverso e que se ele for acolhido e tiver as condições, como o Rodrigo falou, o suporte que ele precisa, ele vai poder interagir e realizar as suas atividades, não é? Promotora Lia, dentro desse contexto todo que a gente está debatendo aqui, né? O Ministério Público de Santa Catarina lançou a campanha As Entrelinhas do Autismo, né? Como é que vai funcionar essa ação, doutora? Sim, obrigada, Miriane. Cumprimentar a Renata e o Rodrigo, então, também, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje escutando essas experiências e conhecimentos que certamente agregam muito para a gente. Então, Miriane, esse tema já vinha sendo trabalhado no Ministério Público há um tempo, de forma conjunta entre o Centro de Apoio da Infância e dos Direitos Humanos. E agora, então, culminou com o lançamento da campanha, né? Que vai se dar As Entrelinhas do Autismo. Essa campanha, ela tem como principal objetivo trazer informação e conhecimento às pessoas sobre o espectro autista. O slogan da campanha é Mude Sua Perspectiva. Isso por quê? Né? A gente tentando levar esse conhecimento, informação para as pessoas, traz a reflexão para a pessoa, de fato, mudar a sua perspectiva sobre o assunto. Eu acredito que, muitas vezes, esse estigma e os preconceitos trazidos são fruto de desconhecimento. As pessoas, de fato, não sabem com o que estão interagindo, com o que estão lidando, e não sabem como fazer, e muitas vezes fazem de forma errada, e por razões de cada um não conseguem, né, fazer o que a gente gostaria. Desculpa, me ensine a fazer o correto. E aí vai se perpetuando essa conduta. Então, a ideia da nossa campanha é trazer essa informação, de fato, para as pessoas. Então, a campanha, ela tem como objetivo formular cartilhas para 3 grupos. Seria a cartilha, então, destinada com informações personalizadas para cada grupo, né? Para pais e familiares, para professores e escolas e para as promotorias de justiça. Então, eu entendo que ela é de extrema relevância, conhecer, né, o espectro autista e, o mais importante, a pessoa com autismo. Cada pessoa e não o autista, como disse a Renata até no vídeo. É super importante isso, o depoimento foi belíssimo, Renata, e é verdade isso, a gente tem que conhecer a pessoa
e não como muitas vezes é rotulado o autista, porque de fato cada pessoa é uma. Então a gente acredita que a informação correta trazida gera conhecimento e o conhecimento aplicado traz benefício para toda a sociedade. Então essa é a ideia da nossa campanha. Uhum. Bom, para quem não sabe, o Rodrigo é um cartunista muito talentoso e bastante reconhecido, né, Rodrigo? Conta como é que foi construída essa tua trajetória profissional e como que o teu trabalho hoje ajuda no entendimento sobre o que é o autismo. Então, completando aí o que a Renata acabou de dizer, eu nunca considerei a minha habilidade de desenhar, nunca considerei o desenho como um talento. Para mim, ele sempre foi mais uma linguagem. Justamente o meu meio de comunicação. Como eu sabia que eu tinha essa dificuldade de conversar falando, conversar com a minha postura corporal, projetando a minha voz, eu consegui me expressar melhor através do desenho, das imagens. Então foi isso que me ajudou a me entender, né? A superar algumas das dificuldades. Só completando aí a questão do estigma, essa é uma coisa que acontece também. O que muita gente fala sobre a criança autista que ele não vai conseguir se formar na escola, não vai arrumar namorada, não vai ter amigos. Só que com o autista falante, o autista que dirige, que cozinha, que toma banho sozinho, que tem emprego, tem curso superior, que é casado e tem filhos. Aí já é o contrário. As pessoas falam que ele não parece autista, porque ele não é autista, que ele está curado do autismo. Uhum. Então é isso, E não é assim, a gente continua com as mesmas dificuldades, a gente só aprende a reconhecer elas, só aprende a observar quando está agindo como o fulano de tal e quando está agindo como um autista. Tá, mas continuando, eu consegui... Esse trabalho com desenho foi justamente o que me abriu portas ao longo da vida. Eu sofria bastante bullying na escola, também cheguei a sofrer na faculdade, né? De uma forma mais sutil. Bullying na faculdade não é sempre aquela coisa de agressão física, né? De baixar a calça. Às vezes é aquela coisa de a pessoa nunca te escolher para fazer um trabalho em grupo, ou fazer uns comentários irônicos, né? Tipo, você tá falando muito, né? Quando é uma pessoa mais quieta. Mas quando as pessoas me viam desenhando alguma coisa, aí eu senti que elas estavam me respeitando. Aí é que eu senti que elas falavam bem de mim. Aí resolvi me profissionalizar nisso. E como eu não conseguia arrumar emprego, apesar da minha habilidade, eu consegui arrumar emprego por causa do meu currículo, por causa da minha formação, mas por causa do comportamento no ambiente de trabalho, eu acabei pedindo demissão da maioria dos empregos que eu tive. Por causa dessas cobranças que tem no ambiente de trabalho, né? Ter que estar parando aquilo que está fazendo para participar de uma reunião, né? Ou em alguns casos, né? Ginástica laboral. Já me aconteceu muito isso num dos meus empregos, né? Chegar lá, a instrutora da ginástica, e ela ter que me tirar da minha mesa para eu ir lá fazer ginástica com o grupo. A gente tem dificuldade com interrupção de rotina, por exemplo. Então, por causa dessa dificuldade de me habituar ao ambiente de trabalho, a relação com os colegas, os chefes, os clientes, eu acabei começando a trabalhar como autônomo. Por isso que eu comecei a fazer as caricaturas também. Porque eu pesquisei, né? Como que uma pessoa que sabe desenhar consegue ganhar dinheiro trabalhando a partir da própria casa. Eu vi que muito desenhista fazia encomendas de caricatura. Foi através desse trabalho com caricatura que eu fazia na minha própria casa que eu conheci essa pessoa que descobriu a síndrome de Asperger em mim. Tem até um livro bem conhecido, né, um autor chamado John Elder Robson, Olhe nos Meus Olhos, que ele conta uma história parecida. Ele arrumou vários empregos,
aí não conseguiu se adaptar em nenhum, não se adaptou a nenhum. Aí ele abriu uma oficina mecânica de carros antigos, que era o interesse dele, né, mecânica. Aí um dos clientes da oficina dele era psicólogo, era doutor, e ele que identificou a síndrome de Asperger nele. Então comigo foi uma história parecida. Quando eu resolvi andar com as minhas próprias pernas, quando eu me dei conta que eu não me encaixava no ambiente de trabalho, eu resolvi eu ter meu próprio ambiente de trabalho, aí que eu consegui descobrir a minha condição. E foi nesse momento que surgiu o Zé Azul? Isso. Através do... depois que eu descobri a minha condição de autista, eu pesquisei aqui em Floripa as ONGs que atendem pessoas autistas. Uma dessas ONGs é a ONG Autonomia, da Andréa Monteiro. E aí a Andréa, quando conversou com um pessoal da comissão dos direitos da pessoa com deficiência, conheceu um gestor de projetos que falou para ela de um edital edital dos projetos culturais. Ele falou para ela, pô, André, aquele menino lá que faz as caricaturas nos eventos da tua ONG, quem sabe ele pode fazer um livro, né? Eu vi que ele trabalha com histórias em quadrinhos, né? Alguns dos empregos que eu tive antes de eu descobrir meu diagnóstico, minha condição, foram em agências de publicidade, foram em colégios, né? Na área de produção de material didático. Então eu já tinha essa experiência de desenhar a história em quadrinho com um teor mais didático. Quando a André conversou com esse gestor de projetos, o Ulisses, foi a partir daí que surgiu a ideia do Humor Azul. Uhum. Que eu sempre tive esse hiperfoco em histórias em quadrinhos. Inclusive, eu vou mostrar aqui, né? Minha prateleira de casa cheia de livros de quadrinhos, né? Da Turma da Mônica, da Disney. Como eu disse no início, a história em quadrinho foi uma das linguagens que me ajudaram a compreender melhor o mundo. Turma da Mônica, por exemplo, tem o André, que é o personagem autista. Ele foi criado em 2010 para uma campanha da AMA de São Paulo, só que ele é uma criança autista, né? Ele é uma criança. E eu não tinha um personagem de quadrinhos, um personagem brasileiro adulto, autista adulto. Uhum. Daí que eu tive a ideia de criar o Zé Azul, que é um personagem de quadrinhos abertamente autista e adulto. Uhum. A minha inspiração foi mais nas historinhas do Pato Donald, do Garfield, do Bob Esponja. São personagens que vivem em situações de adultos, mas têm um humor adequado para todas as idades. Uhum. Renata, tu comentaste lá no começo da conversa que o diagnóstico do Heitor foi aos 2 anos, né? Isso. Qual é a importância do olhar atento dos pais para que se tenha um diagnóstico precoce de autismo, né? Isso pode fazer diferença na vida dessa pessoa? Então, o olhar atento e sensível dos pais é importante para todas as crianças, né? E quando os pais estranham algum comportamento ou percebem que pode ter ali alguma coisa diferente, eles devem levar esse questionamento ao pediatra, porque normalmente as crianças têm consultas periódicas com o pediatra, né, ou com o médico da família. Então é importante que esse direito seja garantido às crianças e que os médicos possam receber essa demanda dos pais e observando a criança, normalmente eles encaminham então para um especialista, que deve ser um psiquiatra infantil ou um neuropediatra, que é o profissional que fará o diagnóstico, né? E aí, a partir desse diagnóstico, o médico normalmente orienta as famílias a procurar uma série de terapeutas, né? Então, aí começa a nossa caminhada pelas terapias. Mas eu queria trazer dessa tua questão algumas questões, assim. A importância de a gente valorizar essa relação dos pais com a criança e essa sensibilidade ao longo de todo o processo, e não só antes do diagnóstico. Porque os especialistas são especialistas em autismo, eles não são especialistas no nosso filho. Então, assim como antes a gente precisou perceber que tinha alguma coisa ali que podia estar diferente do que era esperado e que a gente
buscou um especialista, a gente tem que ver se aquela terapia, como é que nosso filho se sente ao fazer aquela terapia? O que ele está fazendo ali se estende para fora do consultório? Aquela terapia, ela auxilia na autonomia e na conquista de qualidade de vida para aquela criança? O que a gente quer com aquela terapia, né? Porque, assim, já se fala sobre autismo há muitos anos, né? Mas há muitas coisas que estão sendo construídas e, às vezes, os profissionais também trazem construções fechadas. Então, é importante que a gente possa dialogar com esses profissionais e que os pais sempre sejam autorizados a questionar, né? Porque há momentos em que a gente precisa questionar e abrir outros caminhos, né? Outra questão importante também é do apoio e suporte às famílias, né? Então, é importante assim, que essas famílias tenham o suporte da família estendida, da comunidade, que tenham acesso a uma rede de apoio, né? Hoje em dia existem muitos grupos também, né? Grupos até nas redes sociais só de autistas, grupos de mães, grupos de pais, grupos de irmãos, e esses grupos são muito importantes. Eu participo de um grupo desses, e a gente aprende nessas trocas, a gente compartilha as conquistas, a gente chora juntos sobre as dificuldades, não é? Os nossos filhos se encontram antes da pandemia, como dizia o Rodrigo, não é? Compartilham momentos sociais juntos, e daí a gente vê que essa história de que o autista gosta de viver sozinho é uma bobagem, porque eles brincam juntos, eles sim, uma hora um vai para a rede, a outra hora o outro vai para o carro ouvir música, daqui a pouco eles estão juntos na cama elástica. Então, assim, é muito importante esse apoio, essa troca de experiência entre as famílias, né? E que a gente pense, assim, que eu como mãe muitas vezes me senti questionada, né? Como se por ser mãe eu não pudesse perceber o meu filho e questionar um profissional, né? Mas em alguns momentos a gente tem que tomar decisões. Por exemplo, uma vez eu levava o meu filho a uma terapia e quando eu chegava lá, eu abria a porta do carro e ele fechava. Eu abria e ele fechava. Ele não queria ir, de jeito nenhum ele queria sair do carro. E aí eu conversei com ele, falei, olha, eu estou percebendo que tu não queres ir para essa terapia, mas a gente já está aqui e eu não avisei que a gente não viria. Então nós vamos fazer o seguinte, hoje vai ser a tua última sessão com essa pessoa. Vai lá, vai fazer terapia e depois a mamãe vai conversar com ela. E ele foi, e a terapia foi aquele dia que ele menos reclamou. Chegando em casa, eu até perguntei para o meu marido, falei, e agora, será que a gente para mesmo? Porque deu tudo tão certo hoje. Ele falou, mas deu certo porque tu falou que ia ser a última vez. Ele não queria mais ir, né? Então a gente tem que respeitar. E a gente tem que pensar que a terapia não é para transformar um autista no neurotípico. A terapia é para que o autista tenha condições de exercer a sua autonomia, ser mais independente, ter qualidade de vida, se expressar. E se ele está dizendo que aquilo não é legal, mesmo que meu filho não conseguisse falar, eu percebia que ele não queria estar ali, ele dava sinais que não queria estar ali. Hoje ele consegue escrever no computador, né? Por exemplo, recentemente ele me disse que quer voltar a fazer terapia com cavalos. Eu só pude saber disso porque ele conseguiu escrever. Então a gente tem que ouvir também e o que é importante, o que essa criança ou esse adulto gosta. A gente fala muito de criança, a gente não pode esquecer os autistas adultos, né? E também não podemos esquecer as meninas. Então, acho que quando a gente luta por inclusão, é a inclusão de todo mundo, né? E de respeitar essas pessoas na sua diversidade toda. Promotora, como é que o Ministério Público vem atuando na defesa dos direitos das pessoas com autismo e quais são as demandas mais comuns relacionadas a esse assunto? Então, hoje as principais demandas são na área da cidadania e da infância, são as promotorias que mais atuam, e em especial com relação ao direito à saúde e educação. Hoje são as principais demandas do Ministério Público, né? São também duas áreas fundamentais para o desenvolvimento sadio de qualquer pessoa, em especial com autismo, já que essa prestação de serviço regular e de forma adequada, eles são ainda grandes impasses encontrados pelas famílias, né? Nós temos a Lei 12.764 de 2012, conhecida como a Lei Berenice Piana, que traz, né, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ela traz a garantia de direitos, né, e equipara para fins legais, então, a pessoa com o transtorno a uma pessoa aos deficientes, né, isso para os fins legais, né, para fins de benefícios e outros.
O que acontece hoje, a gente se depara muito assim, ó, estabelecimentos de saúde sem ter equipe adequada para prestar o suporte necessário, e a gente não fala só na equipe médica, seria todo o suporte, desde a pessoa que faz a recepção, a pessoa que faz a triagem, todas essas pessoas serem capacitadas de forma adequada para receber esse paciente. Nós vemos ainda famílias lutando nas escolas pela matrícula, seja porque turno integral, porque encontram dificuldades em diversas fontes, e agora ainda com a pandemia, agravado, né, com a situação de que, porque a pessoa que tem autismo não pode voltar para a escola, vai ficar no remoto, porque não consegue isso. Então, essas são situações em que pese nós tenhamos essa lei em 2012, ainda nós estamos lutando para efetivar, de fato, esses direitos. Então, o Ministério Público é muito eficiente nessa atuação, e por isso que a gente sempre ressalta as famílias, as pessoas que tenham conhecimento de alguém que ainda tem que lutar com esses direitos, que procurem o Ministério Público. Nós podemos ajudar, sim, a efetivar esses direitos. Então, Rodrigo Tramonte, Renata Pereira e promotora de justiça Lia Nara Dalmut, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa. É muito importante a gente conversar sobre o assunto mesmo, né? Naturalizar e incluir a população com autismo é uma luta contínua de toda a sociedade, né? Quem quiser saber mais informações sobre o assunto, pode acessar nosso portal mpsc.mp.br. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.